Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula da mentoria, a última aula ministrada por mim, então já estamos em clima de despedida. Mas eu creio que foi muito bom todo esse tempo que a gente passou junto aprendendo, esses 4 meses. Que Deus abençoe você por permanecer até o fim. Eu sei que muitas pessoas, elas, por algum motivo ou outro, não conseguem permanecer, mas que Deus abençoe a sua vida por permanecer até o final, porque isso não é sobre mim, não é sobre a Maitê, não é sobre você. É sobre estarmos com Deus, sobre conhecer a Deus, sobre estar próximo dele, sobre viver para ele aqui na terra e viver com ele lá na eternidade. Então, bora lá para a aula de primeira, segunda e terceira João. Então, para começar, a gente não sabe quem escreveu esse livro. Quem tem Bíblia de estudo deve ter lido ali quando dá o título do livro, ele fala algumas coisas sobre o autor, a época que foi escrito, e fala, né? Todos os estudos que a gente vê, ele não fala que foi João que escreveu, mas pela forma de escrita, entende-se que foi João. Esse João é o mesmo João dos evangelhos, lá de João, o mesmo João que andou com Jesus, né? Aquele discípulo do amor, o mesmo João que escreveu o Apocalipse que a gente vai ver na próxima semana. Então é esse João. O livro foi escrito no período de 94 depois de Cristo, então mais um indício de ter sido João, porque no livro ele fala que ele testificou Jesus, ele andou com Jesus, ele sentiu Jesus, ele conheceu Jesus. Então, foi mais ou menos nesse período também que João escreveu o Apocalipse. João foi um dos últimos discípulos a morrer. Ele viveu cerca de uma década após Cristo, então tem muita coisa aí. Então, a primeira carta, ele fala sobre a comunhão com Deus e com os filhos de Deus. Então, essas cartas, elas não foram escritas para uma igreja específica, que nem as outras que a gente viu. Ela foi escrita apenas para lugares, para igrejas ali, ali em Éfeso, ali naquela região ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Ali nessa região, que é para onde estavam essas igrejas desses cristãos espalhados, né? Então, para os cristãos em geral. E aí, essa primeira carta tinha um específico, porque ela estava falando sobre uma heresia que estava acontecendo nas igrejas naquela época, que já foi falado várias vezes em outras cartas, que é o gnosticismo. Então, eu já expliquei algumas vezes, vou explicar de novo, que eles criam que Jesus não veio. Estava surgindo essa heresia, essa falsa doutrina, esse ensinamento de que Jesus não veio, de que Jesus não teve corpo de Jesus. Tanto que daí João fala que ele testificou Jesus, ele viu Jesus, ele esteve com Jesus, ele, né, deu a convicção que estava em Jesus. Então esse gnosticismo era uma doutrina que defendia a dualidade entre o corpo e o espírito. Eles criam que essas partes eram opostas, e eram opostas, ou seja, toda a matéria era essencialmente má, pecaminosa, e todas as coisas espirituais eram boas, santas. Os principais pilares dessa doutrina eram as seguintes: Deus, que é perfeito, é espírito, não podia ter vindo a este mundo pecaminoso em forma humana. Então ele está falando que Jesus não veio, que não tinha a humanidade de Jesus. Eles entendiam que a salvação podia ser alcançada através de uma sabedoria espiritual mais profunda, e somente os sábios poderiam alcançar essa salvação. Então eles criam dessa forma. Então, como eles acreditam que o corpo era pecaminoso, eles aceitavam dois tipos de coisas, que era o ascetismo rígido, que era maltratar o corpo e negar a ele todo e qualquer prazer. Isso que essa doutrina do gnosticismo ela ensinava. E a libertinagem, que se o corpo não poderia ser transformado em algo bom, então não faria mínima diferença de satisfazer todos os desejos da carne, pois isso não podia de forma nenhuma afetar espiritualmente o homem. Então eles criam que ou eles maltratavam o seu corpo, ou como o corpo é mau, não tem o que fazer, então eu posso fazer qualquer coisa, não vai mudar. Então isso é o oposto do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ensina que as pessoas têm chance ao arrependimento, as pessoas são perdoadas, as pessoas podem mudar de vida, as pessoas podem reconhecer Cristo. Nós somos maus, mas nós podemos mudar essa natureza. E ali eles criam que não, eles estavam ensinando isso. Então João escreveu essa carta especificamente para os cristãos em geral que estavam crendo nessa heresia, nesse falso ensinamento. Então esse livro, essa primeira carta, traz 3 mensagens: Deus é luz, Deus é amor e Deus é justo.
Então, quando Deus é a luz, ele fala que o cristão deve andar na luz, o que significa viver em verdade, pureza, transparência, coerência, pois não há comunhão entre a luz e trevas, a gente vê lá em 2 Coríntios. E aí que Deus é amor, portanto o cristão deve andar no amor, o que significa amar a Deus e não ao mundo, e também a todos os que creem em Jesus. Então, todos os que são nascidos de Deus, eu preciso amar a Deus e amar as pessoas, amar o próximo. E Deus é justo, portanto, o cristão deve praticar a justiça em sua vida cotidiana e evitar o pecado. Então, essas três principais mensagens João traz nessa primeira carta. Então, nessa primeira carta, ele traz evidências e resultados de um novo nascimento. Você tem certeza do seu nascimento, da sua fé genuína em Cristo? Vamos fazer um teste aí, eu vou ler alguns trechos da primeira carta de João e você vai ver se você teve um novo nascimento genuíno. E aí diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí, isso está lá em 1 João capítulo 1, versículo 6. E aí no versículo 8 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganando-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E aí, lá no versículo 10 diz assim: se afirmamos que não temos cometido pecado, fizemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E aí, lá no capítulo 2, versículo 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. E aí, no versículo 6, diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, deve andar como Jesus andou. E no versículo 9 diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. E aí, lá no versículo 20, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E aí, é isso, esses versículos que estão aqui em 1 João, que mostra as evidências do nosso nascimento genuíno. Então, ele fala sobre amar a Deus e sobre amar o nosso próximo. Aquele que ama a Deus deve amar o seu próximo. Né? Deve praticar o que deve ser como Jesus foi, deve andar como Jesus andou. E Jesus, ele veio aqui e cumpriu a palavra. Então nós devemos cumprir a palavra também. Os resultados do novo nascimento, todo aquele que nasceu de novo em Cristo, todo aquele que é nascido de Deus. Capítulo 2, versículo 29 diz assim: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, é nascido de novo. No versículo 9, capítulo 3, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. No versículo 7 diz assim: amados, amem uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Daí, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também aquele que nele foi gerado, o Filho. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Então, esses são os resultados de todo aquele que é nascido de Deus. Então, os 4 principais objetivos que João escreveu essa primeira carta é assim: para que os cristãos tivessem alegria completa, lá no capítulo 1. No capítulo 2 fala que para que eles não pecassem. No capítulo 2 também fala que para que eles não fossem enganados. E no capítulo 5 fala que para que soubesse que eles podem ter a vida eterna. Então essa é a palavra de 1 João. Então aqui a gente chega na segunda carta, que é curta, né? É uma carta mais pessoal, é um livro mais pessoal. E aqui é endereçada, né, a uma senhora cristã. Existem dois ensinamentos, existem 2 raciocínios que diz a uma pessoa, a uma mulher, e também pode ser a uma igreja, né? Então é mandado específico pessoal, parecido com a carta de Filemão. E ela é diferente também. O tema dela é para negar hospitalidade aos falsos mestres. Então estava tendo aquela vibe de falsos mestres, pessoas que estavam enganando. Então Paulo primeiro elogia o amor e a hospitalidade daquele lugar, daquela senhora, daquela igreja, mas ele fala que precisa ser evitado algumas coisas. Então a gente entende que a comunhão cristã
deve ser inclusiva, mas deve ser seletiva no que diz respeito à verdade do evangelho. O amor às pessoas deve ser prático, a gente vê ali no versículo 6. É ilimitado, a gente vê lá em Mateus 5, que deve ser ilimitado o amor às pessoas, mas não a comunhão. Caso contrário, poderemos nos tornar participantes do erro. A gente vê ali no versículo 11. Então, assim, nós devemos amar. Nós devemos amar as pessoas, nós devemos incluir as pessoas, nós devemos respeitar as pessoas, mas a comunhão não deve ser feita com qualquer pessoa, porque senão nós estamos sendo praticantes daquele mesmo erro. E a gente vê ali no versículo 10 e 11 que diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebeis em casa, nem lhe deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então ele está falando que devemos amar, devemos praticar esse amor, esse amor ao próximo, mas não deveremos ter comunhão com aquilo que não tem o mesmo propósito com a gente. Não devemos ter comunhão com aquilo, senão nós vamos estar participando do erro. Você já viu uma pessoa que ela não rouba, ela não mata, mas ela dirige o carro daquele que roubou? Dirige o carro daquele que matou? Ela é cúmplice, ela vai ser presa, ela vai ser julgada, talvez ela vai ficar menos tempo na cadeia, mas ela foi cúmplice. Aqui é a mesma coisa, se nós nos juntarmos a pessoas que não têm a mesma visão, que não creem naquilo que eu creio, que estão, ali fala falsos ensinos, mas vamos trazer para o dia de hoje. Se nós nos assentarmos a lugares que não provêm de Deus, se nós permitirmos que coisas que não provêm de Deus entrem na nossa casa, nós vamos estar participando daquilo. Você já pensou nisso? Deus não se agrada com adultério. E se você receber 2 adúlteros na sua casa, ali num quartinho de visita, você está junto no adultério. Você não está lá no quarto, mas você está encobrindo. Você pode amar aquelas pessoas, você pode dar carinho para aquelas pessoas, você pode incluir aquelas pessoas, você pode instruir aquelas pessoas que aquilo é errado, mas você não deve cobrir, não deve encobertar aquilo, porque você está sendo cúmplice. Uma mentira é a mesma coisa. Deus não gosta de mentira. Eu sei que é mentira, mas eu vou dar corda. Eu vou ouvir, eu estou participando daquilo. Uma fofoca. Você não fala, não sai da sua boca a fofoca, mas você tá ali, na roda de quem tá fazendo fofoca. Você é o quê? Você é santo? Você tá buscando a santificação ou você é um fofoqueiro também? Uma pessoa que faz coisas ruins para outra pessoa, você não faz, mas você sabe o que aquela pessoa faz, você tá ali com ela, mas não sai da sua boca. Você tá sendo cúmplice. Isso tudo, João está falando, é sobre isso. Não é sobre não amar, sobre a falta de amor, sobre a exclusão. Nós devemos incluir as pessoas. Dentro das igrejas, nós vamos receber todo e qualquer tipo de pessoa, mas nós não vamos colocar a mão sobre os pecados delas. A palavra é clara, o que está na Bíblia, o que não é de Deus, não é de Deus. Nós não vamos deixar a pessoa ali jogada, mas nós temos que entender que nós não devemos fazer parte dessas práticas. Nós não devemos nos assentar à roda de escarnecedores. O que é escarnecedores? Pessoas que fazem tudo aquilo que não agrada a Deus. Então reflita aí, se a sua casa, se você está fazendo parte disso, de coisas que não agradam a Deus, se você abre sua casa para pessoas praticar coisas que você não pratica, mas são meus convidados, são minhas visitas, não posso dizer que não. Ou se você está participando de algo, você está ali, é eles que estão fazendo, não é eu, mas você está ali, você está presente, então você está junto. Então vamos prestar atenção de todo aquilo que faz parte da nossa vida, tudo aquilo que é a nossa comunhão, tudo aquilo que é o contrário do que Deus quer para você e você está presente. Então cuidado com aquelas fofoquinhas que chegam no seu ouvido. Cuidado com aquela má língua que vem perto de você falando coisas e você não concorda e você fica quieto e a pessoa entende que você concordou. Cuidado com o que você deixa entrar na sua casa. Cuidado dos lugares onde você está. É sobre isso que fala a carta de 2 João. Porque o amor bíblico, ele suporta tudo, mas ele não concorda com tudo.
Porque quando a gente ama pautado na palavra, nós damos limite para aquilo que Deus diz na sua palavra e para aquilo que a gente vive. Então, cuidado com essa linha, cuidado com esse limite na sua vida. A terceira carta completa a segunda, porque na terceira ele fala sobre a hospitalidade aos cristãos, né? Sobre a hospitalidade aos servos de Deus. Então, ela é um contraste da 2 com a 3. Então, na 2, João exorta a respeito de não receber pessoas que pregam heresias. E na 3, incentiva a hospitalidade para aqueles que pregam a verdade. Então, não se assente na roda daqueles que falam mal, se assente na roda daqueles que falem bem, daqueles que estão vivendo a plenitude no Evangelho. No livro, no 2 João, ele fala assim, ele diz que não devemos nos tornar cúmplices da mentira, mas no 3 ele declara que precisamos nos tornar cooperadores da verdade. Na segunda carta, ele fala assim, foi escrita a uma igreja, uma mulher, sobre falsos profetas, né? E na terceira foi escrita a um homem que deveria se posicionar a favor da verdade e contra alguém que se recusava a receber os servos de Deus. Na 2, ele censura uma igreja que se abria excessivamente. E na 3, ele repreende uma igreja que se fecha demasiadamente. Então aqui, olha só, para você que agora pensou, poxa, Carol, então ele está falando que nós devemos deixar todo mundo de lado, aquelas pessoas que não vivem na igreja, aquelas pessoas que não vivem para Deus, aquelas pessoas que não têm Deus na sua vida, então a gente não pode conviver. Ou, nossa, Carol, então a gente tem que se fechar só o nosso grupinho, só os irmãos ali, nunca mais. Não, ele está falando para não ser só fora. Todos os seus relacionamentos ser pessoas que não professam a mesma fé. Ou todos os seus relacionamentos ser só igreja, só aquelas pessoas que professam a sua fé. Tem que ter equilíbrio. A palavra é equilíbrio. Então, na segunda carta, ele fala que não deve ser exagero, né? Não deve ser tudo uma bagunça, e também não deve ser tudo fechado ali, só você, não, eu só vou ficar aqui com esses irmãos da igreja, eu não vou ter relacionamento fora, não, tem que ter equilíbrio. Eu preciso andar com pessoas que têm a mesma visão que eu, que têm o mesmo propósito que eu, mas eu posso andar com outras pessoas. Então essa carta foi endereçada a um cristão chamado Gaio, que provavelmente era um fruto do ministério de João. A gente vê ali no versículo 4. Esse irmão, ele não tinha nenhum dom especial, né? Não era um pastor nem nada, mas ele possuía recursos financeiros. Então ele servia a igreja com seus bens, ele cooperava, ele recebia irmãos, né, na sua casa, ele praticava a hospitalidade, suprindo as necessidades dos mensageiros do evangelho, aquelas pessoas que iam pregar a mensagem, né? Então ele ajudava com os seus bens, com aquilo que ele tinha. Então, tal prática é muito apreciada e recompensada por Deus, pois o próprio Jesus ensina que quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Em Mateus 10, 41 a gente vê isso. Então, para fechar essa aula, como foi bom aprender a entender essas 3 cartas de João, muito sério. Pense e reflita principalmente sobre o seu novo nascimento lá na primeira carta, se você nasceu de novo, se você nasceu em Cristo. Na segunda carta, sobre não fazer parte daquilo que é pecado, sobre não fazer parte daquilo que desagrada a Deus, sobre não compactuar, sobre não cobrir algo que não agrada a Deus. E a terceira carta sobre praticar a hospitalidade, amar as pessoas, gastar o que você tem em amor ao Evangelho de Cristo. Então essas são as 3 mensagens das 3 cartas. E eu quero ler, deixar um versículo para finalizar em 1 João 4,5, que diz assim: Deus é amor. E devido ao seu grande amor por nós, ele enviou seu Filho para sofrer por nós. Aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo e são nascidos de Deus vencerão o mundo. Então essa é a palavra. Aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. Tudo que você aprendeu até aqui é a palavra de Deus. Tudo que você leu vai ter interpretações, tem várias interpretações, mas o que está na Bíblia é claro e objetivo. Então, se você fica em alguma dúvida sobre algo que você leu, que você falou, não é bem assim como a Carol falou, não é bem assim como está escrito, eu não acredito nisso, se em algum momento você teve isso,
você ore a Deus e entenda que a palavra de Deus é manual. Quando a gente fica com dúvidas sobre algo que está na palavra, ou algo que alguém falou através da palavra, você busca Deus e peça para Deus orientar você, peça para Deus confirmar em seu coração, peça para Deus dar paz em você, para você entender aquilo que a palavra está dizendo na sua vida. Aquilo que Deus quer para você, Deus quer o melhor para os seus filhos, né? E Deus quer que nós vivemos os mandamentos dele. Então foi muito bom estar aqui nesse tempo aprendendo a palavra de Deus. E sempre que você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem para mim, eu vou estar à disposição para lhe ajudar. E aí a gente fica com a próxima semana com o livro de Apocalipse, a gente vai ler o livro todo ao longo da semana e no sábado vai ter aula presencial para quem é de Foz do Iguaçu e depois a gente vai fazer videoaula para quem não mora em Foz, tá bom? Deus abençoe.